Louvado seja o nome do Senhor, né? Vamos se alegrar na presença do Senhor, que eu creio que Ele tem maravilhas para fazer no meio do povo de Deus, né? Assim como foi o testemunho do Valdecir, eu creio que muito mais aí tem testemunhos para contar, porque Deus é maravilhoso, Ele faz infinitamente mais do que aquilo que pedimos ou pensamos, em nome de Jesus. Eu queria que os irmãos se colocassem de pé em referência à palavra do Senhor, né? Eu queria compartilhar aqui com os irmãos, é uma passagem conhecida, eu quero ser breve que as horas se passam. É uma passagem conhecida, Lucas capítulo 10, verso 25, parábola do samaritano, né? Eu creio que muitos já ouviram várias pregações, mas eu creio que a palavra do Senhor se renova a cada momento, né? Cada vez que nós lermos a palavra do Senhor, ela vai se renovar em nossos corações, e que possamos ter alegria em estarmos na casa do Senhor, assim como o salmista diz: me alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Amém? Então diz assim, Lucas capítulo 10, verso 25, diz assim: eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando-o, e dizendo: mestre, que farei para herdar a vida eterna? Até aí, irmãos, pode se assentar em nome de Jesus. Senhor Deus e amado Pai, foi lida a tua palavra, Senhor. Agora não seja eu, mas seja o teu Espírito falando com este povo, ó Pai, porque cada um de nós precisamos que o teu Espírito fale conosco, ó Pai, porque de nós mesmos, ó Pai, não recebemos nada, Senhor, mas vem de ti, ó Pai. A palavra vem do Senhor, ó Pai, tudo vem de ti, ó Pai, e assim eu creio, Senhor, que tu és maravilhoso, ó Pai, e eu creio que o Senhor vai falar ao coração de cada um nesta noite, em nome de Jesus, amém. Então vejamos aqui, irmãos, naquela época de Jesus, chegou aquele homem, doutor da lei, conhecedor da palavra, e perguntou, afrontou Jesus na realidade, né? Ele nem perguntou, ele afrontou Jesus, porque ele era conhecedor da lei. E diz aqui no verso 25: eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando, dizendo: mestre, que farei para herdar a vida eterna? Ele bateu no peito, ele falou: mestre, o que eu tenho que fazer? E Jesus falou para ele: você conhece a lei? Ah, conheço, Senhor, a lei é comigo mesmo. O que diz a lei? Aquele homem então, doutor da lei, diz: o que diz a lei? A lei de Moisés diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, né? E ele acrescentou um pouquinho a mais, ele colocou de todo o teu entendimento, e na Bíblia não diz todo o entendimento, ele já começou a sair fora daquilo que era a palavra do Senhor. Quer ver, irmãos? Vamos ler um pouquinho atrás lá, eu deixei separado aqui porque eu não vou ficar folheando aqui para os irmãos, mas é bem conhecido também. Deuteronômio capítulo 11, verso 1, diz assim: amarás, pois, ao Senhor teu Deus, e guardarás as suas ordenanças, e os seus estatutos, e os seus juízos, e os seus mandamentos todos os dias. Então, irmãos, muitas das vezes as pessoas colocam palavra que não está na Bíblia, né? Coloca coisa que diz que está escrito e não está. Assim como antigamente, eu era criança ainda, faz muito tempo, irmãos, eu era criança, e a gente ouvia as pessoas falar: um chegará, dois não passará. Diz que estava escrito na Bíblia, né? Um chegará, dois não passará. E a gente acreditava nisso. A gente acreditava, né? Ele está falando, o pregador está falando que um chegará, dois não passará. E aquilo foi passando, né?
E a gente começa a procurar dentro da palavra, onde que está escrito isso? Não está, né? Isso não está escrito na palavra. Isso são coisas que as pessoas colocam. A gente vê muitas coisas colocadas dentro da igreja através do que? Costumes humanos. E eles falam que é doutrina bíblica. E a palavra do Senhor não diz isso, né? Então, irmãos, continuando aqui a leitura. Continuando a leitura aqui. Então esse mestre, doutor da lei, bateu no peito. Eu conheço, Senhor, eu conheço. Olha o que Jesus disse para ele. E ele lhe disse, Jesus falando, e ele lhe disse: que está escrito na lei? Como lês? Muitas das vezes nós chegamos diante de Deus e falamos: Senhor, o que eu faço para dar o reino da salvação? O que eu faço, Senhor, para dar a vida eterna? Você lê a Bíblia? Como você interpreta? Como você lê? Aí está o X da questão para você herdar a salvação. Como é que você lê? Como você interpreta a palavra de Deus? Você quer pegar as partes que só servem para você, né? Para você fazer as coisas erradas? Será que é assim? Porque muitas pessoas pegam a Bíblia e acham versículos para fazer as coisas erradas. Esse doutor da lei é um. Ele pegou lá da lei, né? E quis afrontar Jesus. Mas o nosso Jesus, o nosso Deus, Ele não se deixa enganar por ninguém. E Ele não se engana. Verso 28. Verso 27. E respondendo ele disse: amarás o Senhor. Ó, para você ver como o doutor da lei citou coisa que não está escrito. Aqui no verso 27 diz assim: e respondendo ele disse: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento. Lá não fala entendimento. Esse entendimento aqui foi coisa que o doutor da lei quis colocar, porque ele era conhecedor. Assim como Jesus disse para aquele jovem rico. Aquele jovem rico chegou diante de Jesus e disse: Senhor, o que eu devo fazer para herdar o reino dos céus? E que Jesus disse para ele: honra teu pai e tua mãe, né? Ah, Senhor, tudo isso eu faço. Vende tudo que tem, dá aos pobres e segue-me. Ele olhou assim, ele pensou bem, falou: tanta riqueza que eu tenho nesse mundo, tantas coisas que eu tenho aqui. Não, Senhor. E ele virou-se e saiu de fininho e foi-se embora. Por quê? Ele conhecia a lei, mas não obedecia. Verso 28. E disse-lhe: respondeste bem, fazer isso e viverá. Vê que Jesus falou para ele. Jesus falou para ele: você disse bem, você falou da lei, e agora cumpra a lei então, já que você conhece, né? Assim é nos nossos dias. Muitas vezes nós falamos que conhecemos a palavra. Ah, eu conheço, eu tenho entendimento da palavra, mas você obedece a palavra? Olha a diferença entre conhecer e obedecer. Há uma diferença grande, né? Porque conhecer, o diabo conhece muito mais que nós ainda, mas ele obedece? Não. Ele foi o primeiro a se rebelar contra Deus. Ele foi o primeiro, né? E a gente vê, irmãos, que o inimigo, a Bíblia diz que o inimigo anda ao nosso derredor. Ele busca uma brecha para nos tragar, e se ele achar essa brecha, ele nos devora. Ele está rugindo como um leão. Mas tenha certeza, coloque no seu coração essa certeza, que ele é derrotado. O apóstolo Paulo diz que nós somos mais que vencedor em Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. E ele, porém,
querendo justificar. Olha, esse versículo é interessante. Ele queria se justificar diante de Jesus, mas Jesus não estava acusando ele de nada. Jesus falou alguma coisa para ele, estava acusando ele de alguma coisa? Não. Assim é na nossa vida, muitas das vezes, Deus não está acusando nós de nada, e nós queremos se justificar diante de Deus, queremos essa justificação diante de Deus. Ele não está acusando. O nosso acusador é o diabo, e ele sim acusa, mas Deus não. E ele querendo se justificar diante de Deus, por quê? Diante de Jesus ali, querendo se justificar. Muitas das vezes nas nossas vidas é assim também. Chegamos diante do Senhor e queremos nós mesmos se justificar diante dele, né? Verso 29. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: e quem é o meu próximo? Olha que interessante, quem é o meu próximo? Eu acho que a pergunta que ele deveria ter feito para Jesus era assim: de quem eu devo se aproximar? E não quem é meu próximo. De quem eu devo se aproximar? Muitas das vezes nós perguntamos e falamos: quem é meu próximo? É verdade ou não é? Quem é meu próximo? Não. De quem eu devo se aproximar, que está precisando, que está necessitando. E Jesus começa a devolver a pergunta para ele. E respondendo Jesus disse: descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais os despojaram, e o espancando, retiraram, deixando meio morto. Aqui então, irmãos, já começa a entrar quem? Os salteadores. Muitas das vezes nas nossas vidas, não é o salteador, não é o ladrão físico que entra na nossa vida, para que nós venhamos a ficar meio morto. É uma batalha espiritual, é o inimigo. E ele sim, a Bíblia diz que ele veio matar, roubar e destruir. E ele é o salteador. Ele é o salteador, ele rouba aquilo que Deus coloca no seu coração, aquilo que Deus quer para você de melhor, e ele quer te levar para o mundo, ele quer tirar você dos caminhos do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais os despojaram, e espancando-o, retiraram, deixando-o meio morto. Verso 31. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho um certo sacerdote, e vendo-o passou de largo. Irmãos, o que dá a entender aqui? Por que o sacerdote passou de largo? Sabe por quê? Porque ele estava obedecendo a palavra de Deus. Porque o sacerdote, na lei, quando ele se purificava, ele não podia tocar num corpo morto, não podia tocar em sangue, porque ele ia demorar 7 dias para ser purificado novamente. E o que ele levou o lado da religião, ele pensou nele. Ele tinha azeite, tinha vinho, só que não estava com ele, estava no templo. Ele deixou no templo, ele não carregava com ele. Muitas das vezes nós temos o azeite, temos o vinho, mas muitas das vezes queremos usar só dentro da igreja, dentro do templo. E quantas pessoas lá fora estão precisando desse azeite, desse vinho, estão perecendo. Quantas pessoas? E nós estamos preocupados com o azeite e o vinho dentro da igreja. Conforme diz aqui dentro é fácil, todo mundo aceita, né? Você prega, as pessoas aceitam. Mas conforme diz
quando passou aquele samaritano que socorreu aquele homem, aquele samaritano, ele deixou de fazer as coisas que ele ia fazer. Eu vou ser breve aqui, que eu vou abreviar aqui, irmãos. Ele deixou de fazer aquilo que ele ia fazer, parou perto daquele homem, talvez seria um judeu, e o próprio judeu não socorreu. E na época o samaritano era uma briga com o povo judeu, não se davam, porque na realidade o povo samaritano se infiltrou no meio do povo judeu, porque ele não era um povo aceito, era um povo que era de outras religiões, praticavam outras coisas que não agradavam a Deus, e eles se infiltraram ali no meio do povo judeu, né? Ficaram no meio do povo judeu, só que eles não se davam, porque eles faziam coisas erradas. Quando o povo judeu pediu para que quando viesse o inimigo, eles subiam no monte e acendiam as tochas para saber que o inimigo vinha vindo, e o povo samaritano descobriu esse feito do povo judeu. O que eles fizeram? Qualquer coisa eles subiam no morro lá e acendiam as tochas. O povo judeu teve que mudar a estratégia por causa disso. O povo judeu mudou a estratégia deles, já não era dessa forma mais, que eles avisavam que vinha o inimigo, ou que ia acontecer algo de errado. Então Jesus diz assim, ó: e de igual modo também um levita, chegando àquele lugar e vendo, passou de largo. Mas certo samaritano, viajando, veio até ele e vendo-o, foi movido de íntima compaixão. Sabe o que é íntima compaixão? É sentir a dor do próximo, é sentir aquilo que o nosso irmão está sentindo, é entrar na pele daquela pessoa e sentir a mesma coisa, porque Jesus fazia isso. Ele sentia a dor dos outros, ele sentia toda a dor dos outros. Quando o próprio Jesus diz: lança sobre mim seu fardo, né? E fala que o fardo dele é leve, é suave. E ele diz: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos e carregados, e eu vos aliviarei. E ele faz isso. E aproximando-se, atou-lhe as feridas. Irmãos, esse atou-lhe as feridas não é você ver uma pessoa machucada, você vê uma pessoa ferida e você ir contar para outra pessoa: ó, tá vendo aquela pessoa ali, ó? Aquela pessoa ali não está andando nos caminhos do Senhor. Tá vendo aquela pessoa ali? Quando você vê a pessoa caída, você acaba derrotando mais ela. Atar as feridas é você pegar uma faixa, pegar um pano e ali tapar as feridas do irmão. Não é abrir mais a ferida, é tapar. Muitas das vezes nós somos assim, negligentes com as coisas de Deus. Muitas vezes as pessoas falam algo para nós, em vez de nós lá orarmos pela pessoa, orar a favor da pessoa, nós começamos a criticar, começamos a jogar pedras. E a palavra do Senhor não diz assim. O próprio Jesus está dando um exemplo aqui, que nós devemos atar a ferida, curar. Verso 35: e partindo no outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-os ao hospedeiro e disse-lhe: cuida dele, e tudo o que demais gastares eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, desses 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse: o que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: vai e faz a mesma coisa. É simples. É simples ajudar o próximo, né? Se aproximar daquele que precisa. Vai
e faz a mesma coisa, né? Aquele verso que diz: vá, faz e viverás. Por quê? Aquele homem perante Deus, ele estava morto. Aquele doutor da lei perante Deus, aquilo que ele entendia da lei não servia de nada. Ele estava morto. E muitas das vezes nós também falamos que entendemos, conhecemos, mas estamos mortos. Então nós temos que se avivar, temos que buscar a presença do Senhor, né? Temos que buscar, porque um dia Ele deixou a glória dele, e Ele se entregou por nós, naquela cruz, naquela via dolorosa, Ele se entregou, sabe por quê? Pela minha vida, pela sua vida, e pela vida de muitos, que não querem saber desse Jesus maravilhoso, que nós servimos, esse Deus poderoso, esse Deus, irmãos, que dá o fôlego de vida para nós, que dá essa esperança de dia nós termos a vida eterna, de nós ressuscitarmos com Ele, de ver o grande Rei que vai reinar conosco. Vai ser maravilhoso. Muitas pessoas dizem que quando na ressurreição Ele quer dar um abraço em Elias, em Eliseu. Eu quero abraçar Jesus. Eu quero abraçar Jesus. Eu acho que vai ser a coisa mais maravilhosa. Eu ainda imagino Moisés, quando pela fenda ele viu por trás de Deus, e tamanha era a glória que brilhava sobre ele. Imagine frente a frente com o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Não tem preço, irmãos. Esse caminho é maravilhoso. Continue nesses caminhos, em nome do Senhor Jesus. Sua glória foi por amor, foi por amor, e o seu sangue derramou, que grande amor. Naquela via dolorosa se entregou. Eu não mereço, mas sua graça me alcançou. Eu me rendo ao seu amor.
Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Glória a Deus, aleluia.